E todos aqueles que seguem a Cristo de perto sentem naturalmente o desejo de fazer aquilo que Jesus Cristo fez, de seguir a mesma trajetória, o mesmo caminho que Jesus seguiu. Jesus também experimentou o batismo para que as Escrituras se cumprissem na sua vida. E a igreja nessa manhã tem esse momento singular, esse momento prazeroso, onde também vamos batizar esses nossos irmãos. E desejamos muito, que é o que sempre a gente orienta, que esses irmãos, eles sejam uma bênção na vida da igreja. Eles possam contribuir para que a vida da igreja seja uma vida útil, dinâmica. Mas também nos preocupamos em ter uma igreja que contribua de maneira salutar e positiva e saudável para a vida deles. Não é só ter um bom membro, é também ter uma boa igreja. Uma igreja alicerçada em Jesus. Uma igreja que prega o arrependimento, a confissão dos pecados, para uma vida convertida, conversa, transformada. Então, creio que esses irmãos, eles entenderam perfeitamente essa chamada e essa condição. E nessa manhã, eles vão fazer isso publicamente. Eu queria convidar os irmãos, caso os irmãos queiram, chegar aqui mais perto, para que os irmãos possam ver, possam participar, interagir conosco, tá certo? Isso não atrapalha em nada, tá bom? Se os irmãos quiserem ver, fica aqui mais perto da gente, já que é um momento tão importante. Cuidado ali para não atrapalhar a filmagem, tá certo? Mas os irmãos poderão estar mais perto aqui com a gente, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui o nosso irmão Augusto, esse jovem rapaz. Augusto, você crê que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo? Crer que Jesus Cristo morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal? Crer que um dia Jesus Cristo há de voltar para buscar a sua igreja e que você há de participar com ele na sua vida, no seu reino? Conforme a sua confissão diante de Deus e dessas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aqui a nossa irmã Emanuele. A irmã crer que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Crer que Jesus Cristo morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal. Crer que Jesus Cristo um dia há de voltar e que a senhora há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus e dessas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adeilde, a nossa irmã crer que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo, crer que Jesus Cristo morreu na cruz para ser seu salvador pessoal, crer que um dia ele há de voltar e que a irmã há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus e dessas testemunhas, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
temos aqui a nossa irmã Tainara. A irmã crer que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Crer que Jesus Cristo morreu na cruz para ser seu salvador pessoal. Crer que Jesus Cristo um dia há de voltar e que a irmã há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus. E dessas testemunhas eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Fátima, crer que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Crer que Jesus Cristo morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal. Crer que Jesus Cristo um dia há de voltar e que a irmã há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus. E dessas testemunhas eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carol, crer que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Crer que ele morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal. Crer que ele um dia há de voltar e que a irmã há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus. E dessas testemunhas eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Débora, nós temos aqui a Débora agora. A irmã crê que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Crer que ele morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal. Crer que um dia ele há de voltar e que a irmã há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus. E dessas testemunhas eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos aqui a nossa irmã Tamires. A irmã crer que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para ser seu salvador pessoal. Crer que um dia ele há de voltar e que a irmã há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus. E dessas testemunhas eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã Inara crer que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Crer que ele morreu na cruz para ser seu salvador pessoal. Crer que um dia ele há de voltar e que a irmã há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus. E dessas testemunhas eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o nome da irmã? Edinalva. A nossa irmã Edinalva crê que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Crer que ele morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal. Crer que um dia ele há de voltar e que a irmã há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus. E dessas testemunhas eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aqui o nosso irmão Valdemar. Nosso irmão Valdemar crê que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo.
crer que Jesus Cristo morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal, crer que um dia ele há de voltar e que o irmão há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus e destas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a irmã Crícia. A irmã crer que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo, crer que Jesus Cristo morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal, crer que um dia ele há de voltar e que a irmã há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui não é o Paulo, não, esse é o Pedro. Pedro, irmão, crer que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo, crer que ele morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal, crer que um dia ele há de voltar e que o irmão há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus e dessas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso irmão crer que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo, crer que um dia, crer que ele morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal, crer que um dia ele há de voltar e que o irmão há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus e dessas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a nossa irmã Maiara. A irmã crê que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo, crê que Jesus Cristo morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal, crê que Jesus Cristo um dia há de voltar e que a irmã há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus e dessas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos o nosso irmão Tiago. Irmão, crer que Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo, crer que ele morreu numa cruz para ser seu salvador pessoal, crer que um dia ele há de voltar e que o irmão há de participar com ele na sua vinda e no seu reino, conforme a sua confissão diante de Deus e dessas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a vida da igreja e que nós continuemos fazendo aquilo que entendemos ser papel exclusivo da igreja: proclamar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Queremos rogar tuas bênçãos sobre a vida da igreja. Que o Senhor nos ajude a caminhar. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos uma igreja cada vez melhor. Para melhor te servir, para melhor te adorar. Que possamos cumprir o papel para o qual tu nos estabelecesse nesse lugar. Muito obrigado pelo teu reino nas nossas vidas. Muito obrigado por cada vida que tem professado Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque existem lugares onde a tua palavra tem sido pregada e a tua palavra tem alcançado corações sedentos, que carecem e que necessitam da tua ajuda. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esses nossos irmãos. Que o Senhor esteja fortalecendo a fé deles, que o Senhor esteja ajudando-os na sua caminhada,
e que eles sejam bênção na sua família, na sociedade, na vida dessa igreja. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.